Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adriano. Estamos aqui na nossa webconferência, mais uma vez, a nossa segunda dentro do nosso semestre. E, como eu já tinha enviado para vocês, mas por enquanto ninguém ainda entrou, deixei aqui o recadinho, né? No nosso bate-papo. Mas é bem interessante você que vai ouvir isso posteriormente, é que vocês sempre acessem a nossas videoaula ao vivo, porque esse é o momento que a gente vai ter síncrono, né, de estar falando e eu respondo as questões, algumas dúvidas que acabam acontecendo dentro da nossa disciplina. É bem importante que vocês tenham essa participação para que possamos crescer, tanto eu quanto vocês. Eu vou falar aqui, caso entre algum aluno, a gente dá uma paradinha e dá atenção. Mas eu tenho recebido a notificação no nosso fórum de dúvidas, e lá no nosso fórum de dúvidas eu já tenho deixado algumas orientações para os alunos que me pediram sobre o nosso trabalho da 3, o que seria esse nosso trabalho. Eu já recebi o trabalho de alguns alunos e achei bem interessante, ainda não sei a nota, mas esse trabalho, para mim, está bem interessante mesmo, conseguiu atingir o objetivo do trabalho. Agora, depois a gente vai estar corrigindo sobre as questões das normas ABNT, vendo algumas outras questões mais pontuais. Mas nesse primeiro momento, quando eu enxergo o trabalho no todo, o trabalho conseguiu atingir, foi o que eu comentei com vocês. O que consiste esse trabalho? Esse trabalho ele vai consistir em uma criação de um determinado evento, e ali tem toda uma dinâmica onde eu pergunto para vocês, falo sobre um caso, um acontecimento, e a gente vai comparar a cultura americana e a cultura brasileira, onde a gente fala algumas coisas sobre que os americanos têm uma cultura mais livre, mais liberal, tomam decisões mais rápidas, e os brasileiros, contramão disso tudo, na contramão, ela toma uma decisão mais demorada, mais burocrática, e assim sucessivamente. Então, o que eu falo com vocês, existe uma empresa lá, aonde quem toma conta dessa empresa, quem são os gestores, é o pessoal aqui do Brasil. E aí você precisa simplesmente qualificar ou trazer a qualificação de 3 gestores para que eles atuem nesse país. Lembrando que tem que aprender também a trabalhar com a cultura de lá, mas não esquecendo a nossa cultura. Então, é interessante. O que nesse primeiro momento você vai ter que fazer? Dentro do diagnóstico, como a gente fala, você vai precisar identificar as características de 3 gestores. E o que são essas 3 características? Você vai falar assim, o gestor número 1, por exemplo, considero o gestor número 1 visionário, e esse gestor tem a sua iniciativa com os seus liderados, alcança as metas estabelecidas pela empresa, com criatividade, trazendo inovação e motivação aos liderados. Esse é o primeiro. No segundo, você vai criar uma outra situação, entendeu? Mostrando o porquê da escolha desses 3. Eu falei o primeiro. Então, os outros 2, vocês vejam aí da melhor forma possível. Eu vou começar a colocar aqui na tela para vocês algumas coisas que podem, alguma temática que vai poder ajudar vocês, tenho certeza. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês um arquivo. A gente vai dar uma passada bem rápida nesse arquivo. Deixa eu colocar aqui. Vai aparecer aí, eu vou aparecer aqui no cantinho aqui para vocês, tá ok? Vamos lá. Processo decisório e as suas resoluções de problemas. O que são esses problemas? É isso que eu preciso identificar.
entendeu? Então, na primeira situação, eu vou fazer. O que é decisão? São as escolhas que as pessoas fazem para enfrentar uma determinada situação. Ou, nesse caso que a gente está falando aqui, dos problemas. É isso que precisa. E o que é isso? É a situação provocada, a irritabilidade, frustração, interesse ou desafio. Nesse nosso caso, é um desafio que tem que ser feito, vai provocar um interesse, um desafio de uma determinada empresa, que é colocar um gestor em uma cultura totalmente diferente que ele possa trabalhar. Então, esse é o primeiro desafio. Então, o que são isso? Nós precisamos navegar. Então, quando eu falo sobre essa gestão, eu estou falando sobre considerar os gestores visionários. Você pode colocar o outro gestor que ele tem uma liderança mais democrática, uma liderança mais autocrática. Você pode colocar isso. São você que vai colocar com o teu conhecimento. Aí, a partir disso, você tem as decisões, as escolhas. Então, você vai ver aqui, ó, o que isso vai trazer, de que é interesse, ó. O que é a situação do problema? Problema significa frustração, irritação, percepção, diferença, tal. No nosso caso aqui, ó, oportunidade. Existe uma oportunidade dentro desse cenário. O que consiste isso? Para que eu tome essa decisão, eu estou vendo uma oportunidade. E, a partir disso, eu tenho todo o mecanismo que a gente já falou, que eu vou identificar essa oportunidade, eu vou fazer um diagnóstico dessa oportunidade, eu vou ter as alternativas e eu vou tomar a minha decisão. E eu preciso transformar isso em uma estruturação de processo de treinamento e desenvolvimento. E eu preciso fazer essas perguntas. Está vendo aqui, ó? Oportunidade, problemas ou oportunidade, diagnóstico, alternativas e decisão. Eu preciso fazer o levantamento de tudo isso. Então, quando eu começo a fazer algumas perguntas, eu preciso analisar, olha só, como que vai ser implantado qual alternativa melhor que eu vou ter, entendeu? Quais as vantagens e desvantagens, quais as melhores alternativas. Eu preciso entender os objetivos dessas questões, qual é a minha prioridade, ou qual é a causa, o efeito que isso vai ser causado dentro dessa situação. Então, são perguntas que eu vou fazer. Agora, sobre a técnica, eu preciso entender essas explicações sobre a análise, campo de força, as vantagens e desvantagens. Aí a gente vai entrar lá naquelas questões mais um pouco abaixo, depois que eu escolher os três. Eu vou mensurar qual a técnica que eu vou precisar colocar. Então, eu vou colocar a ferramenta utilizada, aí eu vou ver aqui, ó. Eu tenho o diagrama de Ishikawa que eu peço para vocês, o princípio de Pareto que eu coloco lá para vocês, alguma coisa. Você vai escolher uma daquelas ferramentas, ou uma dessas ferramentas, e vai dizer assim, utilizando a ferramenta, foi possível, a ferramenta, vou colocar aqui, a espinha de peixe, que é o diagrama de Ishikawa. Eu vou colocar isso de uma forma assim, foi possível analisar a característica do gestor selecionado. Sendo assim, ver qual seria o perfil mais próximo à vaga, para a vaga lá na Califórnia que eu peço. Entendeu? Aí você vai dar o gestor escolhido para ser transferido, é o gestor que a gente coloca aqui, que foi o que eu dei de exemplo. Porque ele tem um perfil visionário, ele é motivador, ele tem as ideias bem atuais, ele sabe liderar muito bem, ele consegue entender todas essas performances de desempenho da sua equipe, ele utiliza momentos bons para promover o funcionário, ou ele não tem medo de assumir risco. Então, é isso que você precisa na hora da decisão que foi tomada. Aí você vai colocar aqui, para a implementação que o gestor foi escolhido, ele vai ser submetido a algum treinamento. E esse treinamento é após ele ser apresentado à nova equipe. Aí é a geração da alternativa. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, entendeu? Mas voltando aqui um pouquinho antes, olha aqui as técnicas. Eu vou deixar aqui para vocês aqui. O que é o Pareto?
tá? Você vai ver a causas e efeitos. Você vai dizer que tem poucas significativas, causas significativas, e você vai dizer muitas insignificativas. O que é isso? Você vai medir 100. Qual a causa disso? 20% das causas são poucos significativas. Então, 80% das causas são insignificativas ou insignificantes. O efeito que isso vai causar? 80%. Então, o que isso quer dizer? Significa que se o gestor ele tem poucas causas significativas, o efeito que ele vai causar é muito maior. Então, eu preciso mensurar sobre essas questões. Tá ok? Vamos falar sobre uma outra aqui, que é a análise de urgência. Você vai montar um esquema tipo desse daqui e da importância, e você vai colocar aqui, ó, igualzinho, grande. Primeiro aqui as laterais, ó, importância, e aqui urgência. Aí você vai colocar pouca ou muita, pequena ou grande. Aí você vai analisar isso daqui. Vamos analisar aqui. A importância pequena, olha só, trocar uma lâmpada queimada. Isso é pequeno. Agora, grande, ó, renovar um seguro que vai vencer. Então, assim, trocar uma lâmpada, causa de trocar uma lâmpada pode causar em determinado lado. Vamos pensar na sua casa. Você está na sua casa e queimou uma lâmpada. Você pode esperar até o dia seguinte para ir lá, comprar uma lâmpada e trocar essa lâmpada. Então, a importância dela aqui, a urgência dela, ó, é pouca. Mas vamos pensar em renovar um seguro. Aí já começa a ter uma importância mais significativa. Vamos colocar novamente a casa. Você precisa um seguro de um carro. Você vai precisar sair de casa, você pode ficar com medo que nessa urgência, ou nessa importância, ela pode acontecer um acidente e você não renovou o seguro. Imagina o que isso vai acontecer. Agora, você também precisa entender também com muita urgência ou com uma importância com muita urgência. Você começa a entender esses outros fatores aqui. O que eu vou pedir para vocês é que vocês leiam um pouquinho mais para que vocês decidam. Não, eu quero falar sobre essa aqui, análise de urgência. Você vai criar essa tua identificação em cada uma. Vamos para uma outra aqui, ó. De Chikawa. Aqui, ó. Por que ocorrem os acidentes de trânsito? Como eu falei ali. Aí você vai analisar. Você vai colocar aqui motorista, é por conta de veículo, fiscalização e vias. E a partir disso você vai criar ó, as categorias. Então, a categoria aqui, ó, que fica bem separada, está aqui. Ó. Aí você colocou aqui veículos. Quando você coloca a categoria veículos, você quer dizer velhos e mal conservados, não tem. Nesse caso aqui, você vai colocar assim, falta o instrutor número 1, falta o inglês. Aí você vai falar aqui, o inglês dele é intermediário, precisa ir para o avançado. A falta mais trabalho em equipe. Você vai falar aqui, ó, trabalho em equipe. Precisamos fazer um treinamento com esse gestor para que ele aprenda a desenvolver o centro CRI dele. E assim vai, você vai criar essas categorias, tá? E uma outra que eu acho bem tranquilo também é a árvore de decisão, ou de decisões. Ela constrói uma coisa aqui, ó, previsão de chuva, previsão boa, aí você vai criando, chove ou não chove? Aí aqui do lado você vai criar os resultados, tá? Então, é bem importante que vocês tenham essas tomadas de decisões na hora de fazer o trabalho de vocês. Porque quando vocês fizerem esse tipo de trabalho, ele vai acabar... É um trabalho que vocês vão carregar para a vida toda de vocês. Deixa eu sair aqui. É um trabalho que vocês vão carregar para a vida toda de vocês. Eu trouxe esse rápido momento aqui para que vocês entendam sobre esse trabalho. Vocês, na hora da decisão, vocês vão colocar na avaliação da decisão. Minha decisão foi baseada no estilo mais atual e inovador do gestor número 1, que é o que eu já falei lá, que é um gestor visionário, que tem todo um treinamento, que procura motivar as pessoas e aqui. Você simplesmente vai colocar essas questões. Então, o que eu peço para vocês a dúvida que vocês tenham, me mande lá um e-mail, como algumas pessoas têm colocado, eu tenho colocado lá a resposta, lá no nosso fórum de dúvida. Eu coloquei exatamente isso que eu falei aqui para vocês lá no nosso
fórum de dúvidas. Dá uma olhadinha lá no fórum 1, de 1 a 4. Eu tenho respondido lá alguns alunos sobre isso. E quando vocês tiverem alguma dúvida, eu peço para que vocês falem qual é a dúvida. Porque, por exemplo, assim, não entendi nada do trabalho. Eu coloquei tudo lá sobre o trabalho. A partir desse momento, qual foi a parte que você não entendeu? Ah, não entendi como funciona o diagnóstico. Eu vou ser bem sincero para vocês. Na unidade 2, ela fala tudo sobre essa questão do trabalho. Se você ler a unidade, você vai conseguir entender o trabalho num todo. Ah, algumas pessoas dizem que é um trabalho mais complexo. Talvez seja para algumas pessoas mesmo. Mas é uma coisa que vocês precisam vivenciar, porque futuramente vocês serão essas pessoas que vão estar tomando decisões dentro de uma empresa, porque decisões vocês já tomam todos os dias. Então, o que vocês precisam é se colocar em outro patamar. O que é esse patamar? É aquele patamar de que, a partir de agora, eu sou um gestor. A partir de agora, eu preciso tomar essa decisão. E como que eu tomo? Então, você vai criar algumas coisas. Vamos imaginar assim, quando quem é pai, por exemplo, quando tem 2 filhos e precisa tomar uma decisão, aonde que eu coloco os meus filhos? Aí, por exemplo, você tem um filho de 15 anos e outro de 10 anos. Qual é a sua prioridade? Você vai ter que tomar decisão. O de 15 anos já está no 2º grau, ele precisa desenvolver essas e essas habilidades. O de 10 anos pode aguardar um pouquinho mais. Estou colocando essas formas porque ela é bem mais genérica, é bem mais, como eu posso dizer, objetivas, para que a gente entenda. Então, para que você tome essas decisões, ou tome essas decisões dentro desse processo, ele é bem importante. Espero que eu tenha ajudado. Infelizmente, são 19h48 agora, e nós não tivemos acesso de nenhum aluno, mas essa dúvida, eu acredito que vocês vejam, vendo esse vídeo posteriormente, vocês vão ter uma melhor, um melhor entendimento, melhor entendimento sobre como fazer o trabalho. Lembrando que ele vai até o final do mês. Não deixe para a última hora, porque pode acontecer de que você fique sem internet, eu não possa responder naquele tempo hábil ali. Eu sempre respondo em 24 horas. É raro quando isso acontece, que eu não respondo. Quando dá final de semana, que às vezes eu não estou em casa, mas eu estando, eu respondo, chegando, porque para mim é muito mais fácil responder e tirar dúvida de vocês logo, de ficar deixando para lá correr, porque eu sei da necessidade de cada um de vocês. Então, lembre sempre, participe da nossa webconferência, estejam sempre juntos, porque juntos vamos mais longe, tá ok? Um grande abraço a todos e lembrando, venham sempre buscar informações quando estiverem. Não carregue a dúvida, divida ela. E é esse que é o meu processo aqui, é esse que é o meu intuito, tirar essa dúvida. Fazer com que vocês entendam entenda toda a nossa disciplina, o que é pedido nela. Então, não deixe a dúvida tomar conta, não deixe para a última hora. Sempre analisem, sempre busquem, sempre corram atrás de novos conhecimentos. Um grande abraço a todos e até uma próxima.